Bom dia, boa tarde ou boa noite, desenvolvedores. Eu sou o Muni Ratum e hoje vou estar aqui trazendo para vocês o meu top 10 de plugins da Roblox Studio. Bom, para quem não sabe, a Roblox Studio ela é uma ferramenta que tem diversas ferramentas dentro dela, né? Mas que também permite que você utilize alguns plugins para poder facilitar ou acelerar a sua criação dentro do estúdio, certo? Então eu vou estar aqui basicamente trazendo os meus 10 principais. Lembrando que eu sou uma pessoa que costuma trabalhar muito mais na parte 3D, na parte visual. Então a maioria dos plugins que eu vou trazer aqui para vocês vai ser voltado para esse tipo de utilização. Mas eu tenho certeza que na Marketplace você vai conseguir encontrar diversos outros plugins. E se você conhece algum outro plugin que eu não listei aqui, que é realmente muito bom, não se esquece de deixar na descrição aqui nos comentários para mais gente poder ver, certo? Então, sem mais delongas, bora lá. Bom, e aqui estamos então no Roblox Studio. Eu queria só salientar que essa experiência aqui ela foi criada pelo Kaitor, tá? Que é um grande amigo meu. É uma experiência linda, 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 e a gente vai estar utilizando ela aqui para poder mostrar algum desses plugins, tá bom? Então, bom, o primeiro plugin é o F3X, que é um plugin que eu uso, acho que muita gente, na realidade, usa há muito, muito tempo. Eu uso acho que há mais de 5, 6 anos isso daqui. E o F3X, então, ele é um plugin que ele facilita na construção, certo? Aqui dentro do Roblox Studio. Ele tem várias ferramentas aqui do lado que a gente consegue acessar simplesmente apertando as teclas, né? E, além disso, ele também consegue, por exemplo, escolher partes dentro de um modelo. Então, aqui a gente tem, né, esse modelo inteiro aqui. Se eu segurar Alt, eu consigo selecionar as partes dentro desse modelo. E até mesmo apertando o Z eu consigo selecionar partes dentro de modelos, Então a gente consegue ir passando por toda a hierarquia aqui e selecionando a parte que a gente quer, certo? Além disso, ele também tem diversas ferramentas que são muito interessantes. Então eu posso, por exemplo, a tool de Snap, né, que eu utilizo bastante, onde eu aperto o R e aparece esse xizinho aqui, e com ele eu consigo, por exemplo, clicar aqui no meio e ele vai dar Snap em outras partes, né? Então eu consigo alinhar as coisas assim, bem bonitinho, bem perfeitinho, correto? Essa ferramenta de Snap ela existe para várias coisas. Então, se eu quiser, por exemplo, rotacionar isso daqui, eu posso, de novo, segurando o R, clicar aqui nessa parte e o eixo ele agora vai estar aqui. Então, a parte ela vai ser movida ao redor desse eixo aqui, tá? É bem interessante para poder fazer coisas mais precisas. A mesma coisa a ferramenta de Resize. Então, se eu quiser, por exemplo, tiver duas peças aqui e eu precisar que elas, né, venham, né, que elas fiquem de tamanho até aqui assim certinho. Ó. Às vezes elas não ficam certinhas, elas não encaixam bonitinhas. Então eu posso com o R também apertado vir e arrastar exatamente para onde eu quero. Então eu consigo fazer coisas muito mais precisas nesse sentido utilizando o R, certo? Além disso, você também tem, como eu falei, essas diversas hotkeys aqui, esses atalhos de teclados que você vai conseguir, então, mudar a cor, mudar o material das coisas, a transparência, tudo mais, de forma muito mais rápida do que pelo estúdio padrão, né? Você teria que ou acessar as ferramentas aqui em cima, ou vir aqui na parte de propriedades, e isso me facilita bastante na hora de construir, porque eu consigo ter uma velocidade, né, uma agilidade muito maior na hora de utilizar tudo que eu preciso. Bom, outro plugin que eu utilizo bastante, ele é na realidade não é um plugin, né? Ele é toda uma coleção de plugins, que é a coleção de Stravante, que seria o Gap Fill, o Material Flip, o Reflect e o Resize Align. Desses aqui, o Resize Align ele é muito parecido com aquela ferramenta do X, do F3X que eu mostrei, então eu acabo não utilizando muito. Eu utilizo mais o Reflect e o Material Flip mesmo, certo? Então, bom, o Reflect, ele basicamente é como se fosse um espelho. Então, digamos que eu tenho esse modelo aqui e que eu queira, né, colocar ele... Jesus amado. E que eu queira colocar ele aqui desse lado, certo? Então, eu teria, né, que fazer isso manualmente. Às vezes ele não fica perfeito. Aqui dá pra ver que a distância não está exata e tudo mais. O que eu posso fazer é usar o Reflect. Então, eu vou selecionar esse modelo, certo? E com o Reflect, ele vai aparecer essa gradezinha. Essa gradezinha vai me indicar aonde que vai ser o centro desse espelho, certo? Então, digamos que né, essa lanterna está aqui. Se eu clicar aqui, ele vai espelhar a partir desse centro. Então, depois que eu clico, ele dá um tempinho de carregar e ele espelhou perfeitamente aqui a partir dessa superfície. Então, eu uso bastante o Reflect para isso quando eu estou, enfim, querendo fazer algo simétrico. Eu faço uma metade
E aí depois eu defino onde vai ser o meio, normalmente com uma parte. E aí tudo que eu precisar refletir de um lado para o outro, eu vou utilizar essa mesma parte que vai garantir que as distâncias sejam iguais, certo? O outro que eu uso bastante é o Material Flip. Então, no caso, tem alguns materiais que eles têm como se fosse um sentido, né? Vou mostrar aqui para vocês como se fosse, por exemplo, a wood plank, certo? A wood plank, ela tem esse sentido, né? Então, as planks elas estão sempre viradas para lá. Com o Material Flip, eu consigo mudar a direção aonde essas planks estão, certo? O que esse plugin está fazendo, ele está basicamente mudando a orientação do nosso modelo. Então ele está sempre mudando de 90 a 90 graus, que vai garantir que, né, essa textura ela fique orientada da forma que a gente quer. É importante salientar que isso daqui não vai funcionar direito em meshes, porque como você está rotacionando, você vai acabar rotacionando a mesh como um todo. Então, se você está utilizando meshes com material padrão no Roblox, você vai ter que fazer isso de uma forma um pouco diferente, tá? O Material Flip ele não vai servir para isso. Além disso, tem o Gap Fill. O Gap Fill é outra ferramenta que eu utilizava bastante, não utilizo mais com tanta frequência, mas ele vai basicamente criar um preenchimento entre duas partes, certo? Então, se eu pegar aqui o Gap Fill, ele vai ter essa setinha que ele vai indicar da onde está saindo o preenchimento e aonde vai o preenchimento. Então, aqui eu vou clicar primeiro aqui, ela ficou azul, ficou, né, setada aqui, quer dizer, e azul ela vai dizer para onde que o fio ele vai. Então, se eu clicar aqui, ele vai basicamente preencher aqui essa área aqui. Ele vai fazer isso tudo utilizando wedges, tá? Então, é importante salientar isso. E ela serve para várias coisas. Então, a gente consegue, por exemplo, colocar o thinnest aqui nas propriedades aqui, né? E ele vai criar algo mais fininho, certo? Se eu colocar um plate, por exemplo, ele vai ser algo um pouco mais grosso. Com one stud, ele vai aqui colocar exatamente um stud, certo? E o best guess ele vai tentar adivinhar o tamanho certo do que a gente está tentando fazer. Então aqui ele vai... não vai funcionar 100% das vezes, ainda mais em geometria estranha assim, mas para coisas pequenas, né, como eu estava fazendo aqui, tipo tentando conectar essas duas partes aqui, coisa que manualmente para fazer seria um pouco trabalhoso, ele consegue fazer aqui tranquilamente, certo? E a outra ferramenta que eu não mostrei aqui, que é muito parecido com o que o After Effects faz, é o Resize Align. O modo mais padrão, que é esse Outer Touch aqui, ele vai basicamente, né, pegar essas duas faces e vai estender elas, é como se ele estivesse fazendo esse movimento aqui nessas peças, para elas ficarem encaixadas perfeitinhas. Então ele vai parecer que é um gap fill, mas ele não está criando nada novo, ele só está aumentando o tamanho dela, certo? Aqui ele consegue também fazer esse efeito de rounded joint, tá? Que ele vai fazer essa curvatura aqui, então é bem interessante para isso. Nesse caso, para fazer isso, ele adiciona um cilindro, né, entre essas duas partes e também dá esse resize. É muito interessante para poder fazer essas bordinhas aqui, assim, essas coisas mais interessantes, né, mais precisas, digamos assim, quando você tem duas peças e às vezes você não calculou direito, enfim, os valores, então isso daqui ele ajuda bastante nesse caso, certo? Outro plugin que eu gosto muito é o Brush Tool, tá? Ele é como se fosse uma ferramenta de espalhar as coisas pelo mapa, tá? Então aqui eu seleciono ele tem esse menuzinho aqui, que ele permite que a gente controle o brush e, enfim, o espaço, vou mostrar daqui a pouco isso. Mas é interessante que a gente pode adicionar modelos nele. Então eu posso adicionar, por exemplo, essa árvore aqui, eu posso adicionar uma árvore que esteja mais reta, essa árvore aqui também, por exemplo, eu posso adicionar. E com essas coisas selecionadas aqui, eu posso vir aqui e dar o Activate Brush, tá? Ele vai criar essa parte verde aqui, e esse daqui é o brush que a gente vai estar utilizando. Então, um raio aqui, ele vai deixar, né, o brush maior ou menor. O spacing, ele vai delimitar o espaço entre uma mesh e outra. E aqui, enfim, outras opções também. Ele pode rotacionar randomicamente os modelos, então ao invés de ficar tudo, né, alinhado certinho, ele vai criar uma randomização. Ele também pode criar aqui uma escala, né? Então ele vai pegar esse modelo e ele vai ou diminuir um pouco o tamanho ou aumentar um pouco o tamanho, então para deixar as coisas mais randomizadas, né? Garantir que não vai ficar tudo idêntico para poder ter um visual interessante. Então aqui se eu começar a clicar, no caso eu preciso diminuir um pouco o fator máximo, vou deixar aqui em 1.2, porque senão vai ficar muito gigante, mas aqui conforme eu for passando,
ele vai adicionando, né, esses modelos aqui na experiência. Eu vou diminuir um pouco o spacing também, para vocês poderem ver a diferença. Aumentar o spacing, perdão. E ele vai adicionar menos coisas, tá vendo? Então eu posso subir bastante o raio aqui. E clicando assim, ele vai automaticamente criando, né, enfim, esses modelos, essa floresta aqui nos lugares que eu vou clicando. É bem interessante para poder criar, né, esses efeitos de florestas. Então tem um asset, sei lá, tipo de grama, de coisa assim. Você vai simplesmente clicando e ele vai adicionando, tá? É importante salientar que esse modelo ele vai pegar a menor parte, a parte mais de baixo possível. Então, no caso, como esse modelo da árvore, ele tem essa raiz, assim, digamos assim, ele vai colocar essa raiz aqui na parte de baixo, né, como se fosse a base. Então, é importante que você veja seus modelos depois que você coloca, para garantir que eles vão estar certinhos, encaixados no chão, né? Então, tem isso daí. Mas é uma ferramenta muito interessante, é muito poderosa para você poder criar essas florestas para coisa em distância, então fica perfeito, né? Coisas que o jogador não vai estar perto. Então, sei lá, tipo, fazer uma floresta aqui assim na distância que o jogador não vai chegar para se aproximar, como por exemplo aqui, esses bambus, certo? Ele foi feito com esse brush tool também. Então, muito, muito interessante essa ferramenta aí para poder, enfim, adicionar detalhe, adicionar várias coisas de forma bem rápida, tá? Outra ferramenta que a gente utiliza bastante é o Archimedes, tá? Ele facilita muito na hora da gente fazer coisas com curva, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o Archimedes, né? Cliquei nele aqui. E ele já automaticamente, a partir da peça que está selecionado, ele vai criar como se fosse essa pré-visualização aqui, né? E o que isso daqui está basicamente querendo dizer? Que ele vai começar a criar um arco a partir disso daqui, né? A partir do topo da peça. A gente pode escolher, por exemplo, da onde que esse arco sai. Então eu posso escolher qual eixo que ele vai partir. Então Y, certo? O Y, né? No caso, o eixo Y da peça. Então é bem interessante para isso. Eu posso mudar também o ângulo. Então aqui, né, o ângulo em que essa peça vai estar em relação à outra. Então se eu deixar aqui no 0, ele vai estar completamente reto. Se eu deixar aqui no 90, ele vai estar... no 90 ele vai estar, né, completamente reto em relação... E se eu deixar aqui, por exemplo, no 30, né, ele vai formar um ângulo de 30 graus. Aqui é interessante também. Posso, por exemplo, colocar 5 aqui e clicar em render e ele vai, né, renderizar essas 5 peças assim e vai fazer esse arco perfeito. Na realidade tinha que ser 6. Deixa eu colocar mais um aqui. E aí você vê que ele consegue criar esse arco perfeito, certo? É legal disso também que você consegue ir manipulando tudo para poder deixar o arco do jeito que você quer, né? Então aqui, digamos que se eu mudar um pouco o tamanho disso aqui, ele também vai fazer um arco menor, né? Então eu poderia, por exemplo, duplicar isso daqui, subir, deixar ele um pouco menorzinho. E aqui com o ângulo de 30 eu coloco 6, por exemplo. E eu dou render e ele vai fazer esse arquinho de 6 aqui, certo? Então é bem interessante para poder fazer esses tipos de arcos, né, de forma bem mais fácil do que se você tivesse que vir aqui com F3X, né? E deixa eu fechar ele aqui. Enfim, duplicando, né, colocando aqui, aí você coloca o eixo, aí você move 30, aí você vem, faz de novo, coloca aqui, coloca o eixo. É um processo meio demorado, né? Então a gente não quer ficar fazendo isso toda hora. Esse plugin ele facilita na hora de fazer esse tipo de construção, ok? E agora indo para uma parte um pouco mais visual, o próximo plugin que eu vou mostrar, ele é o Celestial Body Dragger, ok? O que ele faz é basicamente pegar, né, os corpos celestes, então o Sol e a Lua, e você consegue aqui com o mouse decidir a posição que ele vai ficar. Então com isso daqui você consegue posicionar o Sol, conseguir, né, fazer a iluminação que você quer para sua experiência. Às vezes você quer deixar o Sol bem aqui, né, numa posição estratégica, digamos aqui, que o jogador está vindo por aqui, né? E você quer ter o Sol bem aqui assim nele, né, para poder ter essa visão aqui, né, do Sol. Ou então você quer posicionar ele às vezes aqui e ter, né, esse Sol vindo aqui, pegar uma imagem bonita aqui talvez, ó, do Sol bem aqui em cima, sim, certo? Enfim, dá para fazer algo bem cinematográfico. E a mesma coisa para a Lua. A gente consegue também mover a Lua para a posição que a gente quiser para poder ter esse mesmo efeito de fotografia, né? De posicionar a luz de uma forma mais fácil do que você
ir ali no Lightning, né, e tentar mudar isso tudo à mão, né? Você consegue ver aqui que o que ele está fazendo é mudando o clock time e a latitude geográfica, né? Então é isso que vai definir aonde que vai estar o Sol e a Lua, ok? É um plugin bem interessante, bem poderoso para a gente trabalhar com iluminação. E bom, já que a gente está falando de iluminação, outro plugin muito interessante é o Light Toggle, tá? Eu vou clicar nele aqui para vocês verem. E o que ele vai fazer é criar esse monte de pontinho aqui na sua experiência, tá? Cada um desses pontinhos é uma fonte de luz, tá? Então, o que a gente pode fazer é clicar em um deles, por exemplo, esse daqui, e ele vai automaticamente selecionar essa luz dentro do seu Explorer. E a partir disso você vai conseguir editar, por exemplo, a cor dele. Então, se eu quiser colocar aqui um verde, certo? A gente pode pôr, a gente consegue mudar também o brightness. Calma aí que eu não coloquei verde. Ok, pronto. A gente consegue mudar o range, enfim, a gente consegue facilitar muito na hora de ver a iluminação, né? Editar alguma iluminação que não está agradando a gente, algo nesse sentido. A gente consegue fazer isso. E é uma distância bem longa também. Então eu posso selecionar aquilo lá longe e mudar aqui o brightness dele. Eu consigo mudar, enfim, várias coisas aqui. O interessante também é que as cores dos pontinhos, eles refletem as cores dessa iluminação, né? Então, esse daqui, por exemplo, que está azul, se eu clicar nele aqui e mudar para um rosa, o pontinho vai ficar rosa, porque a cor que ele está emitindo é esse rosa aqui, ok? Então, um plugin realmente muito bom, muito potente para poder trabalhar com iluminação. Eu utilizo ele sempre que eu tenho que fazer algo assim mais voltado, mais precioso na iluminação, digamos assim, certo? Outro plugin que eu gosto bastante é o plugin de Path to Terrain, certo? Eu vim aqui numa área um pouco mais afastada, porque nessa experiência aqui a gente não utiliza Terrain, mas o que esse plugin faz é que você pode construir, por exemplo, alguma coisa utilizando parts aqui, certo? Então eu vou fazer como se fosse um morrinho aqui, tá? Então, bem rapidinho aqui. E o plugin ele vai transformar essas coisas que você fez em parte em alguma coisa com terrain, né? O terrain da Roblox. Então, eu venho aqui no Path to Terrain, ele automaticamente... Eita. Ele... Perfeito. E ele automaticamente... Nossa senhora. Então, eu clico aqui no Path to Terrain, por exemplo, e ele vai abrir essa janelinha. E ela vai permitir que eu escolha o tipo de material, né? Então, se eu quiser, por exemplo, ground aqui, eu venho aqui, clico nas partes que eu quero e essas partes elas vão virar o terreno, certo? Então, é bem interessante para você fazer um blockout de um terreno, por exemplo. Se eu quisesse, sei lá, transformar essa montanha toda aqui em uma montanha de terrain, né? Eu poderia vir aqui clicando nas partes e ir transformando isso tudo aqui em terreno de forma bem rápida, bem fácil, né? Então facilita bastante na hora de fazer as coisas com terreno, o terreno do Roblox, certo? Outro plugin que é bem interessante também é o tag, o Instance Tagging, né? Que ele vai utilizar as propriedades de tag que a Roblox tem, que é muito utilizado em script também, mas que eu utilizo em construção para algumas coisas, certo? Então, quando eu clico nele aqui, ele vai abrir essa parte aqui de Tag Editor. Eu posso adicionar aqui uma nova tag, por exemplo, sei lá, caixa. E aí eu posso vir aqui e selecionar, certo? Essas caixas aqui e colocá-las como caixa. Eu posso também adicionar aqui um barril, por exemplo. Aí eu venho aqui no barril e coloco ele como barril, certo? E quando eu vier aqui no World View, por exemplo, eu vou ter todas essas tags aqui assim separadas por cor. Então, aqui quando eu passo o mouse em cima também ele vai mostrar a tag que é. Mas isso ele não é utilizável só na parte 3D, mas também por script. Então você consegue, por exemplo, fazer com que coisas só aconteçam para um grupo de instâncias que tem essa tag, certo? Então, é bem interessante para isso, para você... Não sei, às vezes você tem várias partes que você precisa fazer coisas diferentes utilizando o plugin. Então, ao invés de, sei lá, colocar todas elas num grupo e fazer alguma coisa para poder detectar elas, você pode só utilizar as tags para poder detectar elas. E também é uma forma de você visualizar as coisas que você está colocando na sua experiência de forma simples, né? E quando você vai duplicando, a tag ela vai se mantendo, né? Então, é bom você colocar isso, às vezes, num
Então é interessante você colocar isso às vezes, né, no asset original que você importa, já colocar a tag para depois você não ter que ir passando uma por uma colocando essas tags, né? E você pode também remover elas aqui com uma certa mesma facilidade. E bom, esse é o Tag Editor. Bom, outro plugin que eu utilizo muito também é o Organize. Ele é um plugin feito por um brasileiro, um dos nossos embaixadores, nosso querido Street Think, tá? Ele fez esse plugin aqui, que ele é muito bom para poder manipular o nome das instâncias na nossa workspace, né? Então aqui no caso eu criei essas 4 caixas aqui, eu dupliquei elas dali da onde a gente estava. E o que esse plugin permite fazer é, por exemplo, adicionar patterns, né? Então adicionar partes do nome dessa instância, né? Então, digamos que eu queira criar... Aqui eu tenho essas 4 perdão. Então, digamos que aqui eu tenho essas 4 caixas e eu queira colocar, por exemplo, editar elas por número, né? Então, eu quero que cada uma delas tenha um número. Posso simplesmente vir aqui e adicionar um número ao pattern e ele vai criar uma pattern de número do lado delas, né? Eu posso também utilizar, por exemplo, aqui em cima, escolher se o número vem antes ou depois, se essa pattern vai vir antes ou depois, e ela vai mudar aonde isso vai vir no nome. Eu também posso utilizar um separador, por exemplo, uma underline, e adicionar o número ao pattern, e ele vai colocar, né, a pattern, o que a gente colocou aqui, e o negocinho depois. Então é bem interessante para poder fazer isso daí. Eu também consigo, por exemplo, colocar uma pattern customizada, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, especial, sei lá, colocar aqui o separador, vir aqui no depois e adicionar essa custom pattern, e ele vai colocar em todos eles aqui esse, né, underline, que é o separador, e o especial. Da mesma forma, eu posso remover também. Então, posso colocar aqui, por exemplo, o especial e remover essa pattern, que ele vai remover essa pattern aqui. Eu posso remover as coisas que estão antes da pattern, então tudo que está antes do especial vai ser removido, ou então tudo que está, por exemplo, se eu colocar aqui no underline e colocar remove after pattern, ele vai remover tudo que está depois dessa pattern, né? Então eu acho bem poderoso assim para poder organizar a nomenclatura das coisas que você está fazendo. Eu gosto bastante, eu uso com bastante frequência para isso, principalmente quando eu exporto coisas do Blender, meshes no geral, que ela vai vir às vezes com o nome do arquivo, né, da mesh. Então, sei lá, eu criei uma espada, aí o nome do FBX chama espada, e aqui dentro do Blender ele vai ter tipo espada / FBX / whatever. Aí eu posso simplesmente limpar tudo que eu importei utilizando esse Reorganize aqui, certo? Então eu utilizo muito. Por fim, outro plugin que eu utilizo bastante, não com tanta frequência quanto os outros, mas que quando eu preciso utilizar eu gosto muito da existência dele, é o Grip Editor, tá, do Clone Trooper, que ele vai basicamente permitir que eu edite a forma com que o boneco segura uma tool, né, um handle. Então, vindo aqui no Edit Tool, ele vai criar esse bracinho aqui, né, e aqui tem essa visualização também de como que ele está segurando, e aqui eu posso simplesmente mover a posição do braço em relação à tool, e aí ele vai atualizar isso automaticamente ali nessa janelinha, né? Então é bem interessante para poder posicionar direito a sua espada, ou então a tool que o seu jogador vai utilizar. É muito interessante para isso, ok? Bom, então é isso por hoje. Esses são os 10 plugins que eu mais utilizo, né? Um pouco mais de 10 por causa da suíte do Extravante, mas enfim, a gente deixa isso por baixo. Eu queria saber de vocês quais são os plugins que vocês mais utilizam, se tem algum de construção que eu esqueci ou que às vezes eu até mesmo não conhecia. Deixa aqui nos comentários pra gente poder descobrir mais plugins juntos. E é isso, eu espero que vocês gostem e até a próxima.